Então, vamos continuar no nosso Sefer HaHinur. A gente já está na mitzvah Kuf Ain Dalet, a mitzvah 174, mitzvat Tiglachat Metzorah Beyom Hashvi. Então, a gente já estava falando, a gente se alongou um pouquinho na aula passada, falamos um pouquinho sobre, a gente, algumas aulas, na verdade, estamos falando do Metzorah, a pessoa que tem aquela doença espiritual chamada Tzarat. Então, é uma das partes do processo que a gente falou da purificação, quando essa doença ela é curada, né? Depois da pessoa ficar algum tempo fora do acampamento, toda a vergonha que a pessoa passa, isso também, por ser uma doença espiritual e não uma doença física, então essa vergonha também é parte da cura que a pessoa ela vai ter. Então, ela tem que, uma das coisas que o Metzorá tem que fazer, ele tem que raspar todos os pelos do corpo dele. Então, vamos ver alguns detalhes aqui dessa mitzvah. Então, fala o Sefer HaHinur, She igalach a Metzorá et kol searó. Então, o Metzorá, quando ele está se purificando, quando ele está se curando, ele tem que raspar todos os pelos do corpo. Beia tahara ashniya. Essa já é a segunda purificação. Como Shamru, Zichroná Livracha, Banegaim, como os nossos sábios falam, lá num tratado do Talmud chamado Negaim, Shenemar Veaya Bayom Hashvi'i, Igalachet Kol Searó. Então, no sétimo dia, ele vai raspar todos os pelos do corpo dele. Veamru Zichroná Livracha, e os nossos sábios explicaram sobre isso. Shloshá Megalchim, 3 pessoas precisam raspar todos os pelos do corpo. Betiglachtan mitzvah, e esse ato de raspar os pelos do corpo, ele é considerado uma mitzvah. E quem são eles? O Nazir. Então, quem faz aquele voto de se abster de beber vinho, de se purificar com os mortos e de cortar o cabelo, quando ele termina o voto, ele tem que também raspar todos os pelos do corpo. O Metzorá, ele também é parte do processo de purificação. Vea Levim, a tribo de Levi, quando eles iam entrar no serviço, eles vão começar a servir no Beis Hamikdash, então isso também era parte do processo. Velevim tzehim tiglachat ke metzorah vezeaya bamidbar. Então, isso que os Levim precisavam raspar os pelos como metzorah, isso aconteceu ainda na época do deserto. Então, a verdade, não o Beis Hamikdash, quando eles iam começar a servir lá no Mishkan. Mishorshei a mitzvah, qual que é a raiz que está por trás dessa mitzvah? Qual que é o ensinamento que a gente tem por trás disso? Sat minatam chamar no lemal. A gente falou um pouquinho anteriormente disso, ele fala da mitzvah, justamente a mitzvah 173, que é a purificação da tzarat. Quer dizer, tudo que a gente falou, que a pessoa é orgulhosa, quando alguém faz muito lashon hara, é porque ele acha que ele é melhor que os outros, e a pessoa também, por ser mesquinha, a gente falou algumas causas aqui do tzarat, e essa vergonha que a pessoa passa, um pouquinho também já está servindo como capará, como limpeza espiritual. Então, ele fala, também a gente falou anteriormente, sobre a água, e a gente vai voltar a falar um pouquinho hoje sobre a mikve também, como parte da purificação. Na mitzvah passada, a gente falou da água, que deixe ire adam keilo ayom nivra. Ele tem que se sentir como se ele está sendo recriado nesse momento, como se hoje ele foi criado. Então, a ideia da mikve, ele voltar para um estado quando o mundo era inteiro coberto de água, como se agora o Adam nem foi criado, ele está sendo recriado num estado de pureza. A mesma coisa, então agora ele vai raspar todos os pelos do corpo, e a partir de agora os pelos do corpo dele vão começar a crescer. Vai Hadesh Masav Letov. Então, da mesma forma que os pelos do corpo estão se renovando, que os seus atos também possam se renovar de uma forma positiva, ele possa, a partir de agora, deixar os seus maus atos e começar a fazer bons atos. Que biota da menuque mikol sear, porque quando o homem está limpo de todos os pelos, azinakei fé mikol iglur. Então é muito mais fácil dele se limpar de toda a sujeira. Interessante que é usado, inclusive,
esse paralelo quando a Torá ela está comparando o Yaakov e o Esav. O Yaakov está escrito que ele era halak, ele era liso, ele não tinha muitos pelos, e o Esav, ao contrário, está escrito que ele já nasceu com muito cabelo, com muitos pelos pelo corpo todo. Então ele fala que quando uma sujeira ela gruda quando tem muitos pelos, então vai ficando cada vez mais difícil de tirar, e isso é Esav. E o Yaakov representa justamente a pureza da pessoa, ela não ter muitos pelos, então mesmo quando tem alguma sujeira, é muito mais fácil da gente limpar. Então, a diferença do Yaakov e do Esav, velachem raui lo la'aloto mitumat sarato, lasot beatzmo maseh nikion bechol kocho. Então, para ele sair da impureza, ele mesmo deve fazer atos para limpeza espiritual dele com todas as forças, que deixem naque masav gamken bekol kocho, para que Bezrat Hashem ele possa limpar também os seus atos, quer dizer, mesmo que aqui ele está fazendo um ato, entre aspas, externo, mas é um ato externo para levar para uma reflexão interna e um conserto interno dos seus erros, e dessa maneira ele vai poder mudar os seus maus atos para bons atos, o leachir, ele vai poder começar a fazer as coisas da maneira correta. Então, quer dizer, mais uma forma que a Hashem está dando para essa pessoa um recomeço para Bezrat Hashem, a partir de agora, essa pessoa ela conseguir recomeçar da maneira correta. Então, muitas vezes a pessoa fica presa na transgressão e a pessoa ela não consegue, por causa da transgressão, ela não consegue levantar de novo e ela começa a ficar com um sentimento de culpa. Então, tanto mergulho na água quanto aqui raspar os pelos do corpo é como um recomeço, uma nova chance que a Hashem está dando. Não desperdiça a chance que a Hashem está te dando de consertar os atos e recomeçar tudo de novo. Midinei a mitzvah, vamos ver um pouco das leis relacionadas aqui com essa mitzvah. Mashamru zichron livrachá, o que os nossos sábios falaram. Keitzadu agiluach, como ele funciona aqui esse processo de raspar os pelos do corpo. Mavir ta'ar al kol bsaró, ele tem que passar uma navalha sobre todo o corpo dele, anire, toda a parte visível do corpo dele, veafilo beit asherri, o beit ha'ervá, inclusive embaixo do braço, nas axilas e também nas partes íntimas, vekol she'ar aguf, todo o restante do corpo, acheyase kedlat, é uma interessante a comparação, até que ele fique liso como uma abóbora. Shenemar et kol searó, como está escrito que ele vai limpar vai tirar todos os pelos do corpo, até que da parte visível, dos pelos que são visíveis, que são externos, ele possa retirar tudo. O que sheu megaleach bishtea tiglachot, eino megaleach eila betari. Quando ele vai raspar os pelos aqui, ele vai, na verdade, fazer duas vezes, como a gente falou na aula passada, uma vez quando ele termina, quer dizer, o tempo que ele está isolado, um primeiro processo de raspar os pelos, e depois de uma semana ele vai fazer uma segunda raspagem de todos os pelos do corpo. Isso tem que ser eila betar, tem que ser com uma navalha para ele fazer isso. Veim gilar shelo betar, agora, se ele raspou os pelos e não foi com uma navalha, ou se ele deixou pelo menos 2 pelos no corpo sem retirar, lo asaklum, não valeu nada do que ele fez no processo de purificação dele. Veieter prateia, b'masechet negaim, quem quer saber mais detalhes sobre isso, temos um tratado que vai falar aqui, vai se aprofundar nesse conceito aqui da purificação que tem que passar o Metzorah. Amar Rambam zichrono livrachá, bezu a mitzvah, bezeu lashon hamatik. Então aqui vamos transcrever o que o Rambam ele falou lá sobre essa mitzvah. Vavaerata masiba etzleinu betiglachat Metzorah bimnoteinu bifnei atzmah ve'avaat korbanotav mitzvah bifnei atzmah. Então o Rambam só está dando uma explicação que ele vai separar em 2 mitzvot independentes, a mitzvah
de raspar os pelos do corpo é uma mitzvah, e a mitzvah de trazer um korban para terminar o processo é outra mitzvah por si só. Lo assino ken benazir. Enquanto no nazir, que também tem essas duas coisas, tem a raspagem dos pelos e tem também que trazer um korban quando ele termina o voto de Nezirut, não separou em duas mitzvot. Então o Rambam está chamando a atenção, falou, olha, se você achar que tem uma contradição na minha explicação, por que que no Nazir as duas coisas foram explicadas numa única mitzvah e aqui tem uma mitzvah para cada processo? Ele vai explicar. Aval samnu tiglachto ve'avat korbanot mitzvahat. Lá no Nazir tudo era uma única mitzvah e aqui são duas. Vezeu shametzorah en kesher letiglachto imavat korbanotav. A verdade é que aqui no Metzorah não existe conexão entre raspar os pelos e trazer o korban. Betachlit amagat mi tiglachto bilti atachlit amagat miavat korbanotav. E o objetivo que a gente quer quando a gente raspa os corpos, o corpo dos pelos é completamente diferente do objetivo da gente trazer o korban. São dois objetivos completamente diferentes do Metzorah. Bezeu Metzorah taratot luya betiglachto. Isso que o Metzorah, a purificação dele depende de raspar os pelos do corpo. O Beperek Sheshim Nazir Amar, mas lá em Nazir, no Tratado de Nazir está escrito Ma ben Nazir le Metzorah. Qual é a diferença entre um Nazir e o Metzorah? Ela sheze taratot luya beyamav, klomar a Nazir, o Metzorah taratot luya betiglachto. Então, o Nazir, a purificação dele depende do dia, enquanto no Metzorah depende de raspar os pelos. Quer dizer, no Metzorah, se não tiver a raspagem do pelo, ele fica aqui com a purificação dele pendente, ele não termina a purificação dele, e parece que no Nazir não é a mesma ideia. O que Sheiglach HaMetzorah Betishlam Tiglachto Ashniah. Então, quando o Metzorah ele raspar os pelos do corpo e ele completar na segunda raspagem dos pelos do corpo dele, Taor Miletame Kesheretz, ele para de purificar como um animal, um sheretz. Sheretz são os animais rastejantes, a gente já falou bastante sobre o sheretz. Um sheretz morto, ele transmite tumá. Então, uma pessoa que está no processo de Metzorah, o Metzorah, ele transmite a tumá dele, ele transmite a impureza, mesmo depois que ele raspou os pelos do corpo, diminui o nível de impureza dele, mas ele continua impuro, ele continua impurificando como um sheretz, como esses animais rastejantes mortos, como está explicado no final do Tratado de Negaim, ve Ishaer Mechussar Kippurim Achayabi Korbenotav. Enquanto ele não trouxer o korban, ele ainda fica faltando acaparar o conserto dele, e ele continua ainda transmitindo a tumá Keshear Mechusrei Kippurim, como todas as outras pessoas que estão rayav de trazer o korban, enquanto eles não trazem o korban, eles não se purificam completamente. Ve'utachlit tiglachto ve'taharato miletame kesheretz ve'evi korbanotav ou lo evi. Então ele fala que o propósito de raspar os pelos é para purificação, de impurificar como os répteis. Evi korbanato lo evi, betachlit avat korbanot tashlum kaparato, keshar mechusei kapore, klomar zav viazavá veioledet. Então ele está mostrando que aqui existe uma diferença em relação ao Nazir. O Kvar Kadam lá no Lashon Mamaram, ele fala arba mechusrei kapará, 4 pessoas enquanto não trazem o korban, não terminam o processo de purificação. Besham nitbaer shanazir eino mechusser kapará. O Nazir não está nessa lista. O Nazir, esse korban que ele tá que falta ele trazer, isso não deixa ele ainda com algum resquício de tumá. Então, quer dizer, não fica faltando para o Nazir, ele não está na lista dos que faltam. Por isso que trazer o korban para o Nazir não é um processo por si só,
como acontece aqui com o Metzorá, Aval Amelachá aí Bichlala, Kumot Iglachat Abaat Korban, Yatiru Lo Shtiat Yain, Velo Yaspika Aechad Betiglachat Kshura, Bekorban, Veakorban Talui Betiglachat. Então, aqui no Nazir, uma coisa vai depender da outra, o raspar o pelo e trazer o Korban, uma coisa vai estar dependendo da outra, então as duas vêm como uma mitzvah só. Enquanto não fizer uma, a outra ainda não está valendo, então precisa fazer as duas para liberar ele de tomar vinho de novo, aquele Nazir que estava proibido. Então, como os dois vêm de uma vez só, para permitir ele de tomar o vinho, é considerado uma única mitzvah da Torá. O Bekibutzam Tagia a Tachlit Kehad. Então, nessa composição vai vir o objetivo final, Yatiru Lo Advarim Shayu Nimnaim Mimenu Bimei Nizro. Ele vai voltar a estar permitido todas as coisas que ele estava proibido enquanto ele era Nazir, de uma vez só, quando ele fizer a raspagem e trouxer o Korban, ele vira permitido de tudo. Quer dizer, não tem diferença nenhuma. Enquanto ele não fez os dois, o status dele não tem nenhuma mudança. Então, isso é considerado uma única mitzvah. Já no Metzorá, a gente viu que não é assim. Ele raspar os pelos já diminui a impureza dele e trazer o Korban, aí acaba de vez com toda a impureza dele. O Beperek Shishim Nezirut, Amar Gilach Alazevach, Venimtza Pasul Tiglachto Psulá. Então, se ele cortou o pelo, se o Nazir cortou o pelo e teve alguma coisa invalidada no Korban dele, Tiglachto Psulá, não valeu nada essa raspagem dos pelos dele. Os Vahav Lo Aluló e os Korbanot que ele ofereceu, nenhum deles valeu nada. E Neit Baer, Shatiglachat e mitnai azevach, de azevach mitnaia. Quer dizer que as duas coisas, o korban e raspar os pelos para o Nazir, eles estão conectados, eles são uma coisa só, o que não acontece aqui no Metzorá. O Betosef Tanit Baer, como ken, Shanazir, Shekalu lo yamav, Asur legaleach, Pelishtot yain, Uletamememetim, Acheyase, a melachá aí kulá. Então, está escrito também na Tosefta que o Nazir, que ele completou os dias dele. Então, a gente sabe, a gente falou um pouquinho do Nazir, que qualquer Nazir, o tempo mínimo dele é 30 dias, e o outro extremo, um Nazir, ele pode fazer a Nezirut como do Shimshon, que era uma Nezirut de uma vida inteira, então vai de 30 dias até uma vida inteira. Quando termina o tempo aqui do Nazir, o Nazir fez 30 dias, quando termina o tempo dele, então ele fica proibido de todas as coisas que ele era proibido no Nazir, que era cortar o cabelo, que era beber vinho, que é se purificar com os mortos, até que ele termine todo esse procedimento. Beit glachat tahara, כמו שהתבהר בפרק 60 מנזיר, והוא שגלח פתח אוהל מועד. Então ele precisa raspar os pelos na entrada do Oel Moed, da tenda que tinha no Mishkan, era aquela tenda onde ficam os utensílios mais sagrados. No Beit HaMikdash já é aquela construção onde também vão ficar os objetos mais sagrados lá dentro, a menorá, o Mizbeach HaZahav, o Mashlich Searot Tachat Sadud, e ele vai jogar os cabelos, ele vai jogar todo esse pelo que foi raspado embaixo de um caldeirão, Beakriva Korbanot Kefi Mashebo Bakatov. Ele vai oferecer os Korbanot de acordo com o que está lá no versículo, Beatat Timtsaem Besofa Mitzvah, e Kreu Avata Korbanot Tiglachat. E está escrito no final da mitzvah que isso de trazer os Korbanot é chamado de raspar os pelos. Por que tem o mesmo nome? Porque para o Nazir é considerado como se fosse um único ato dele raspar os pelos e trazer o Korban. O Bebeur Amru Bemitzvat, a Mishnah, Areini Nazir, Vialai Legaleach Nazir, Irtzelo Marbazé, Sheyavi Korbanot Nazir, Veiakrivem Beadó. Então, a pessoa aqui, ele fala que eu sou Nazir, ele está recebendo a Nezirut, ele está recebendo que quando terminar o voto dele, ele vai trazer um Korban,
e ele vai fazer todos os processos que precisa para finalizar o voto dele. Hineit baer lecha shatiglachat nofelet alavaat korbanot. Então, as duas coisas estão andando juntas no Nazir, é uma mitzvah só para os dois. Ve'atam kazeh e otá helek mehem kmo shebearno. Então, assim a gente pode entender a diferença do Metzorah, que vieram duas mitzvot independentes, e o Nazir, que é uma única mitzvah, os dois atos, o Bekibutzam e o Sardin, a Nezirut, Veiste a Nazir Yain. Quando se junta os dois processos, ele termina de vez a Nezirut dele e ele já pode beber vinho e fazer as outras coisas. Ve'amnam, Tiglacha Tumá e Midikduk, Pirush Meyuna Mitzvah, Velo Mitzvah Bifnei Atzma. Então, isso que ele precisa fazer, raspar os pelos, ele não é uma mitzvah por si só no Nazir. A gente aprende dos detalhes que ainda falta raspar para ele poder estar permitido. Então, isso significa que é uma única mitzvah e a gente aprende as duas coisas de um único ato. Velo mitzvah bifnei atzma, kemo shebiarno bema shekadam ad kan. Então, até aqui foi a linguagem do Rambam para explicar por que numa mitzvah a gente vai ter aqui separado o korban e raspar os pelos, enquanto na outra mitzvah é trazido como uma coisa só. Venoeged bezcharim unekevot. Isso se aplica para homens e mulheres. Bechol makom bechol zman. Sheyesh kohanim chachamim gdolim. Então, todos os tempos que tiverem chachamim, que são sábios, reuim leorot, betzarat, que sabem ensinar sobre tzarat, então se aplica os processos de purificação. Veover aleia velogilach, a pessoa que transgrediu e não raspou os pelos do corpo, batela-se, ele está anulando uma mitzvah tassé, e veu também, ele vai continuar com a tumá. A gente vai ver que não tem nenhuma proibição a pessoa ficar com tumá, tem que tomar alguns cuidados, ele não pode comer nada que seja kodesh, ele não pode entrar no Beit HaMikdash, essas duas coisas, se ele comer um korban estando impuro, ou entrando no Beit HaMikdash estando impuro, ele tem Isur Karet, ele é castigado com o desligamento espiritual, mas ao mesmo tempo ele não tem nenhuma obrigação de se impurificar. Se o cara quer ficar impuro a vida inteira, ele pode ficar impuro, isso é uma decisão que a pessoa tem que tomar. Vamos lá para a mitzvah, Kuf Ein Rei, uma mitzvah aqui interessante, que é a mitzvah da mikve. Tanto mikve para purificar pessoas, quanto a mikve para purificação de kelim, purificação de utensílios. Tem aqui algumas ideias muito interessantes. Ele fala, Shenitbol Bemeik Mikve, mitzvah 175, da gente mergulhar numa mikve, Beaz Nitaher Meeis Emin Miminei Atumot, Shenitmeinu Bo. A água é a gente fala, né? Tem o ditado que a água é o solvente universal. Tem mais uma propriedade da água. A água é o purificador universal. A água purifica todos os tipos de tumá. A gente vai terminar a purificação sempre com a água, sempre mergulhando na mikve. A gente vai terminar a purificação. Shenemar, como está escrito, Verachat Psarot. Toda vez que a Torá ela usa essa linguagem, você vai lavar o teu corpo. Obviamente que não estamos falando de uma lavagem no chuveiro, estamos falando aqui do mergulho na mikve. Muitas vezes aparece na Torá o conceito Verachat ed Psarot, de lavar a sua carne, e aqui se refere a pessoa, ela está mergulhando na mikve para fazer a purificação. Todos os tipos de tumá termina com o mergulho na mikve. A mikve, ela resolve a tumá de todos os casos, mesmo o nível de tumá mais grave, mais profundo, como a gente viu do Metzorá, ou até mesmo também do Tumat Meta, a impureza de morte, também termina sempre com o mergulho na mikve, e esse mergulho na mikve ele vai terminar a purificação da pessoa. O Ba a Kabbalah, e a gente tem uma transmissão oral aqui importante, Maim Shekol Bsaro Ole Bahem, o Shiaru Chachamim Shehem Arbaim Seah. Qual é a medida de água para purificar o corpo?
é uma água que ela cobre o corpo inteiro. Então, os Rahamim, eles calcularam que o volume disso é 40 CA. Então, quanto é esse 40 CA? Eu procurei aqui na prática, hoje em dia, de acordo com o Razonish, existe uma discussão, uma machloket muito grande entre os grandes poskim, entre os legisladores atuais. Talvez a machloket mais conhecida, a machloket do Razonish com Rav Chaim No, e eles discutem muito sobre volumes, por exemplo, o volume dos Arbacossot, os 4 copos de peça, então eles têm uma discussão muito grande sobre volumes, e uma das discussões aqui é quanto que é realmente uma CA. De acordo com o Razonish, só para a gente ficar com uma ideia só na cabeça, se a gente traz muitas ideias, no final não sobra nada. Lefi, de acordo com o Razonish, a medida mínima de uma mikve é 384 litros, que é o que a gente precisa para cobrir o corpo inteiro de uma pessoa. Isso Rahamim calcularam, quer dizer, a Torá não deu esse volume aqui, a Torá só falou que precisa cobrir todo o corpo, e os Rahamim, eles fizeram aqui o cálculo desse volume, e eles definiram que uma mikve para ser ksherá, ela tem que ter no mínimo 40 CA, esses 384 litros de água. A gente escuta um volume desse, 384 litros, parece muito, não é tanta água assim. Quer dizer, só a gente imaginar realmente o volume para cobrir o corpo de uma pessoa, é só isso. A maioria das mikvaot, obviamente, tem muito mais do que isso de água. Às vezes tem mikvaot que entram muitas pessoas ao mesmo tempo, mas esse seria o mínimo para uma mikve, ela está kasher. Bezel shiur mikve, essa é a medida da mikve na prática. O mina Torá, ben sheu amaim sheuvim, ou sheimshiru otan mina mayanot, ou mina gshamim. Então, olha que interessante. Pela Torá, a gente vai trazer as leis da Torá e depois as leis de Rabanan. Vão ter algumas limitações nas leis que os Rahamim eles fizeram. Pela Torá, pode ser águas que fluíram diretamente lá para a mikve, ou mesmo águas que você trouxe num utensílio, que a gente chama, esse conceito vai voltar várias vezes aqui nessa mitzvah, é o conceito de Maim Sheuvim. Maim Sheuvim é águas que foram trazidas através de um utensílio. Pela Torá não tem nenhum problema, isso não deixa a mikve sulá, a mikve invalidada. Pode ser tanto águas correntes que caem dentro da mikve, ou pode ser trazido águas através de um balde, através de um utensílio. Pela Torá, tudo isso é a kol kasher, tudo isso é kasher. Shatorá amra mikve maim. Mikve significa uma reunião de águas. Mikve maim significa literalmente, simplesmente eu reunir as águas num único lugar, e como os Rahamim calcularam, o suficiente para cobrir o corpo inteiro de uma pessoa. Mikol makom, qualquer tipo de água. Quando está escrito mikve maim, é qualquer tipo de água. A Torá não está explicitando se é uma água corrente. A gente vai ver que tem poucas exceções quando a Torá exige que sejam maim haim, águas que estão fluindo. Isso é uma outra coisa, isso é uma exceção. Alguns casos de impureza exigem maim haim, águas que fluem. Por exemplo, a pessoa mergulhar no rio, mergulhar no mar, em águas que estão correndo, mas não serviria para a pessoa mergulhar numa piscina aonde está essa água, ela está acumulada. Aval hachamim paslu kol mikve shemeimav sheuvim. Olha só, vieram os hachamim e eles anularam, eles cancelaram, eles desqualificaram qualquer mikve que seja cheia com águas que são trazidas através de utensílios. Então, se você encher uma mikve com balde, essa mikve está psulá, ela está invalidada. Velod, não só isso, ela afilo avru, bekli shalem, beet shemamshichim otam letoch a paslu. Se passar por dentro, está vindo uma água que está jorrando e está enchendo a mikve. Se passar por um cli inteiro, um utensílio que está inteiro, nesse momento, antes de cair dentro do buraco que estão cavando para a mikve, essa mikve já está psulá. Então, quer dizer, não pode passar essa água por nenhum utensílio completo. A gente vai ver um utensílio que tenha furos, aqui já não tem tanto problema,
mas se passar por um utensílio inteiro, essa água, ela está entrando num balde, saindo do outro lado e caindo na mikve, isso já deixa a mikve desqualificada. Veze ashur shel 40 seah, bainan bemei mikve, afilo leatbil bom machato. Olha que impressionante. Esse volume, se eu quero purificar uma agulha pequenininha, se eu quero mergulhar essa agulha, eu preciso, na prática, de uma mikve de 40 CA. Essa medida é uma medida mínima, não importa agora o que você vai mergulhar, ele precisa de 40 CA. Ledat ktsat mefarshim, aval bemaim novim, isso para águas que estão, que foram reunidas. Aval bemaim novim, mas águas que estão jorrando, por exemplo, uma água de um rio, Klomar, Maima Yotzim e Mayanot, águas que saem de um manancial, em Lahem Shur Klal, não tem medida mínima, a única coisa que precisa é que todo o corpo do objeto ou da pessoa, isso seja coberto pela água, Eila Kolzman, Sheit Kase Adam, Kol Gufo, Beyachad, então todo momento que uma água corrente, ela cobre completamente o corpo da pessoa, ou Sheit Kasubo, aquele matmeim beyachad, ou que ela cobre completamente esse utensílio impuro que eu estou querendo purificar, Raui Litbolbo. Então, você já pode mergulhar e esse utensílio e essa pessoa, eles ficam puros. E você consegue tirar a impureza dessa maneira. Então, de novo, se é uma água que está reunida, mikve maim, eu estou reunindo essa água num único lugar, então eu preciso no mínimo de 40 CA, mesmo que seja para mergulhar uma agulha. Eu quero purificar uma agulha que se impurificou, eu preciso de uma mikve de 40 CA, como a gente falou, 384 litros no mínimo, tem que ter essa mikve. Se é de águas correntes, de águas naturais, não tem medida mínima, é só você colocar o utensílio ou a pessoa lá dentro e tem que cobrir ao mesmo tempo, não adianta por partes. Tem uma diferença muito grande, por exemplo, de agalá. Agalá é uma cacherização, que a gente mergulha utensílios na água fervendo. Isso pode ser feito por partes. Então, você pode ir fazendo por partes o utensílio. Aqui não. Para mergulhar na mikve, a regra é que tem que mergulhar de uma vez só todo utensílio ou toda a pessoa. Então, se é um utensílio grande, obviamente, precisa de uma mikve grande para a gente poder mergulhar ele de uma vez só. Vekatav Rambam, e o Rambam, Maimonides, ele fala o seguinte, Zichrono Libraha, En Kavanateinu, Beamareinu, Shatvilah Mitzvah Taseh. Preste atenção, aqui é uma regra importante, a gente já antecipou isso faz pouco tempo, mas agora o Rambam vai falar isso aqui explicitamente. Quando a gente fala que a Tvilah é uma mitzvah positiva da Torá, é uma das 613 mitzvot da Torá, ele fala o seguinte, em Kavanatenu não é a nossa intenção dizer Sheye mitzvah al kol tameh sheitar al kol panim. Não é a intenção falar, então uma pessoa que está impura, ele tem mitzvah da Torá agora de se purificar. Não é isso, está errado pensar desse jeito, não existe essa mitzvah de alguém que se impurificou, ele tem um comando agora, você está obrigado o mais rápido possível a se purificar, não é verdade, isso não é a mitzvah. Que Moshe Hayav Kolmi Sheidkase Beksud, por exemplo, alguém que vai usar uma roupa de 4 pontas, então não é, se eu quiser eu coloco o tzitzit, não, aqui você tem uma obrigação, você vestiu uma roupa de 4 pontas, você está obrigado a colocar o tzitzit. Ou Bekol Misheyesh Logag, Hayav Lasot Loma, que a pessoa construiu uma casa, ele tem lá uma varanda lá em cima da casa dele no telhado, ele é obrigado a fazer o maquê, a fazer a proteção. Então, essa mitzvah a ser, você tem a casa, você é obrigado a fazer. A gente poderia pensar que a pessoa está impura, ele tem obrigação imediatamente, o mais rápido possível, de se purificar. Não é assim, não vale a mesma ideia. Aval העניין הוא שהודיענו התורה, שמי שירצה להתאר מטומאה, a Torá, qual é a mitzvah? Quem quiser se purificar, quando quiser se purificar,
Lo itachen lozé ela betvilá bemaim. Não tem outra maneira a não ser mergulhar na água. Quer dizer, esse é o conceito da mitzvah positiva de mikve, que é o único jeito. Quer dizer, óbvio, estamos falando de em todas as outras etapas que possa ter, tem alguns tipos de impureza que só a mikve é suficiente. Todos os outros têm os seus processos, mas como a gente falou, sempre termina na mikve, sempre termina aqui que ele tem que mergulhar na mikve. A água é o purificador universal, é o solvente universal e também é o purificador universal. A única coisa que a Torá está falando, não que você é obrigado a fazer e a fazer o mais rápido possível, quando você quiser, se você quiser fazer a purificação, esse é o jeito correto, é o único jeito de você voltar a ficar puro. Se a pessoa quiser continuar num nível de impureza, se ele quiser ficar todo o tempo que a pessoa está impura, e como a gente falou, ele não pode entrar na Mahanesh Rinah. O que significa Mahanesh Rinah? No deserto é onde estava o Mishkan, é lá no centro do povo judeu, aonde está o Mishkan, toda pessoa que está impura não pode entrar na Mahanesh Rinah, e como a gente falou, se ele entra no Beit HaMikdash impuro, ou come kochim, come um korban, come alguma coisa consagrada, ele tem caret. Mas se ele quiser ficar fora, olha, eu não quero ir lá para o Mishkan, eu não quero ir para o Beit HaMikdash, eu não quero comer korbanot, ele tem direito, ele pode ficar quanto tempo ele quiser. Areshut beyadó, o direito está na mão dele, ele tem esse direito, então ele não tem uma obrigação. Então é errado a gente entender que a mitzvah aqui de Tvilá, olha, é uma das mitzvot da Torá, então tem que se purificar o mais rápido possível. Não, não tem essa mitzvah. Tem uma Tosefet, tem aqui só um acréscimo importante. Ele vai trazer aqui um contraponto, quer dizer, não uma obrigação, mas ele fala o seguinte: Mikol makom en zem midat hasidim ve'anshei maseh liotam tumaim a betumatam. Não é uma característica dos mais tzadikim, das pessoas que estão sempre buscando bons atos, permanecerem no estado de impureza. Quer dizer, não tem obrigação nenhuma de se purificar, mas ele fala que pessoas tzadikim, hassidim, pessoas que querem estar num nível espiritual mais elevado, não é o caminho deles, não é o normal deles permanecerem nesse estado de impureza, que a tumá meusá, porque a impureza é algo nojento, é algo que a gente quer se afastar dela, viatahará alva, e a pureza é algo querido. Benafsho sheladam mitale umizdakeret betahara. E a alma da pessoa, ela se eleva e ela se purifica quando ela está num nível de tahara, num nível de pureza. Então, de novo, não tem obrigação da Torá de se purificar, mas as pessoas que querem crescer espiritualmente, óbvio que vão fazer de tudo para sair o mais rápido possível de um estado de impureza espiritual. Adkan, até aqui é o que o Rambam ele veio explicar para a gente. Velashon Sifra, e a Sifra também parte aqui da Torá oral, vai trazer uma ideia parecida. Berachat Psaró, isso que você tem que mergulhar na mikve, lavar todo o seu corpo. Yahol Gzerat Melech, será que isso é um decreto do rei? Será que isso é uma obrigação aqui do rei para a gente? Talmulomar, Veachar Yavo Elamahanei. Só depois disso você vai poder entrar de volta no acampamento. Plomar, She'ein Adam Metzuveli Taer. A gente não tem obrigação de se purificar, a gente não foi comandado, ordenado a se purificar no caso de uma impurificação. Aval Kesheir Tzeli Taer, mas quando a pessoa ela quiser se purificar novamente, mitzvah alav lasotzeh amase letarato. Então ele é obrigado a fazer dessa maneira esse ato aqui de purificação para poder purificar aqui o corpo dele, para voltar a estar no nível mais elevado, onde tudo está permitido para ele, pode entrar no Beit HaMikdash, pode comer dos Kodashim. Então, não tem obrigação de fazer, mas Anshei Masé, pessoas que querem fazer o bem, pessoas que querem crescer espiritualmente, obviamente que não querem ficar
no estado de impureza. Vamos ver Shorshei a mitzvah, as raízes aqui dessa mitzvah, de Taharat Hamayim, Ma shekatav no lemala, Berosh HaSeder, quando a gente escreveu lá na mitzvah 173, já explicamos bastante da volta às origens, acabamos de falar isso também na mitzvah passada, que lembrança das águas, como a gente era na época da criação do mundo, uma oportunidade de voltar para as raízes, de voltar para o que a gente era no começo, leashiv etah ילדים כמשפט של דברים, כדרך הפשטנים, כפשטן הדברים. Então, aqui é uma explicação talvez um pouco superficial, isso que ele quer dizer aqui no Sefer Hinur. Vamos lembrar, a gente já mencionou isso algumas vezes, o Sefer Hinur foi escrito pelo autor aqui do Sefer Hinur, que é um dos Rishonim, para ensinar a Torá para o filho dele. Ele fala, olha, eu sei que a juventude, eles têm questionamentos, eles querem saber as coisas, eu estou escrevendo esse livro aqui, por isso que chama Hinur, de Lechaner, para educar o filho dele. Então, ele está trazendo, normalmente, ele fala isso algumas vezes, que ele está trazendo a explicação mais fácil de captar intelectualmente, até que depois eles crescem e vão atrás de entendimentos mais profundos. Então, sempre o que ele traz aqui no Sefer Hinur é para o entendimento de jovens, entendimento de crianças que estão começando a ter um contato com as mitzvot, que sentem falta de entender o que está por trás, mas é óbvio que todo o entendimento das mitzvot é muito, muito, muito mais profundo do que um entendimento superficial, e às vezes ele dá esse entendimento superficial, óbvio que já é suficiente para dar um gosto para a gente, essa ideia, ter um gosto do que é essa mitzvah, a gente poder cumprir, mesmo que as mitzvot não tivessem gosto, a gente tem que cumprir porque a Hashem mandou e acabou. Eu sempre brinco com os alunos, que às vezes eu faço uma pergunta para eles, e um aluno fala brincando, é assim porque Deus quis. Eu falei, olha, tua resposta está certa. No fundo, isso responde tudo. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus quis responde tudo. Óbvio que a gente está obrigado a cumprir todas as mitzvot. A linguagem mitzvah é um comando de Deus. Você entendendo, não entendendo, o que importa? Foi Deus que está mandando. Mas, ao mesmo tempo, quando ele pede para Moshe Rabbeinu entregar para o povo judeu as mitzvot, ele fala, entregue as mitzvot para o povo judeu como uma shulchan aruch, uma mesa posta, bonita. Dá no mesmo a comida numa mesa feia, numa mesa bonita? Não dá no mesmo. O gosto parece que fica melhor quando você está numa mesa bonita, uma mesa arrumada, ou uma mesa toda bagunçada, mesmo que seja a mesma comida. Dá um gosto diferente. Então, Deus falou para Moshe, não joga as mitzvot, está aqui, ensina 2, 3 vezes, pronto, está ensinado, faz isso e acabou. Não, explica isso como uma Shulchan Aruch, dá o gosto para eles. Então, muitas mitzvot, a gente realmente vai trazer aqui pelo menos um tam, um gostinho, para ficar mais gostoso cumprir as mitzvot, mas em última instância, a gente faz as mitzvot porque Deus mandou a gente fazer. Veod nomar bainyan, e mais uma coisa a gente fala aqui sobre esse assunto, sheyesh batvilah remes alatovel sheinake nafsho mikol het. Também tem uma dica, quando a pessoa está mergulhando, água representa limpeza. Você tem que limpar a tua alma, você tem que consertar os teus erros. Todo erro causa uma mancha. A gente está manchando a nossa alma, tem uma limpeza aqui necessária para você poder consertar os teus erros. A natureza da água, olha que impressionante. A gente falou meio na brincadeira, mas aqui ele traz na prática. A água é o solvente universal, é o lavador universal de todas as coisas. Da mesma maneira que a natureza da água é limpar tudo, a mitkabes bahem, tudo que é lavado na água sai limpo, também você vai mergulhar na água, você vai sair mais limpo, você vai sair purificado e espiritualmente. A gente sai talvez com uma sensação que eu estou tendo uma nova chance. Então, com essa intenção, a pessoa tem que ir na mikve, quando ele quer se purificar, eu estou tendo uma nova chance de me purificar, de me limpar, eu vou aproveitar daqui para frente, todos os erros do passado eu vou deixar para trás. Tem o conceito, olha que impressionante, Rahamim, eles fixaram o volume da mikve 40 CA.
O número 40 se repete muitas vezes na Torá. Aonde aparece 40? 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Har Sinai. Toda vez que tem uma idhatshut, tem uma renovação, aparece o número 40. Porque é uma nova chance aqui na mikve, você está renovando. Então, tem um livro que fala muito bonito sobre a mikve, me fugiu agora o autor, mas ele traz que a pessoa que entra na mikve não sai mais. A mikve, ela cria uma briaca da chá, como se a pessoa, o transgressor que entrou naquela mikve e mergulhou, ele já ficou lá para sempre. Quem está saindo da mikve é uma nova criatura. Parece brincadeira. Ah, para que ideia é essa? De novo, tem muita gente que não consegue crescer, que não consegue superar um erro. Por quê? Porque fica carregando a culpa para o resto da vida. A Torá não está mandando a gente não se importar com as consequências dos atos que a gente faz, mas ficar carregando a culpa de uma maneira que puxa a gente para baixo, não deixa a gente consertar e subir, não é isso que a Hashem quer, que a pessoa fica depressiva, que ela fica para baixo, que ela fica mal para o resto da vida. Não é essa a ideia. A ideia é justamente entra na mikve, renova, começa uma nova vida a partir de agora e Bezrat Hashem, você vai consertar todos os erros do passado, você vai consertar, você vai se arrepender dos erros e Bezrat Hashem daqui para frente você vai começar a acertar. Midnei a mitzvah, vamos falar um pouquinho das leis da mitzvah. A verdade é que essa mitzvah é muito longa, a gente não vai conseguir terminar ela hoje, tem muitos detalhes muito interessantes. Bezrat Hashem, vamos falar um pouco dos vários tipos de tvilá, de mergulho, os horários que a pessoa tem que mergulhar, cada tipo de impureza, tudo isso são muitos detalhes. Bezrat Hashem, vale a pena a gente fazer isso com calma para aprender todos os detalhes. Mashamru Zichron Libraha, então os nossos sábios falaram no tratado de Mikvaot, tem um tratado inteiro do Talmud que fala só sobre mikve, todos os detalhes aqui das Mikvaot. Shemei mikve reuim leitaer baem mikol tuma. As águas da mikve, elas são apropriadas para se purificar de qualquer tipo de tumá. Óbvio, tem tipos de tumá que precisa de outros processos também, mas a água, ele fala, ó, kegon, nidá, uma mulher que teve a sua menstruação, ou zavá, uma mulher que teve um corrimento também associado com sangue, mas não é a mesma impureza da nidá, é um outro tipo de impureza. O shear kolatumot ladam bekelim e todos os outros tipos de impureza que podem atingir uma pessoa ou que podem atingir um utensílio. Chutz mitumat zav levad, lefisha katuv peresh bo, levad maim chaim. Olha só, a única exceção da Torá, a gente falou que a mikve serve para todos os tipos aqui de impureza. O zav, que é o homem que ele tem um certo corrimento, ele espelha um certo líquido das suas partes íntimas, que não é expelir sêmen, é um outro tipo de líquido, que hoje em dia a gente já não tem mais como discernir. Isso precisa explicitamente na Torá de Maim Haim. A gente precisa de águas correntes, que a pessoa precisaria se purificar, Letaharató Pirush Maim Novim, tem que ser aqui águas que estão fluindo. Vechen Mashamru Zichron Libraha, e também o que os nossos sábios eles falaram, Sheaf al pi shetvilat satam bayom, lot ishlam taharato ad erav hashemesh. Olha que impressionante, esse é um detalhe que poucas pessoas sabem. A maioria das purificações, a pessoa tem que mergulhar na mikve ainda durante o dia. Por que a gente não conhece? Porque, por exemplo, talvez a mikve mais conhecida que a gente tem é a mikve das mulheres, e isso é feito à noite. Então, a gente não conhece esse lado da mikve que tem que ser feita durante o dia. Para a grande maioria das impurezas, tem que ser feito durante o dia, mas a pessoa só está pura depois do pôr do sol. Então, a ir na mikve é parte do processo e agora ele tem que esperar o sol se pôr para completar o processo. Enquanto o sol não se pôs, a pessoa não está ainda completamente pura. Kmosh Katuv, Bemaim Yuvá, Vetame Adaerev. Então, a pessoa vai entrar na água e ela vai estar impura até o anoitecer, Betaher. Quando anoitece, aí sim ele completa a purificação. Shetzarich Litbol Gufo
megulé. Outro detalhe aqui, que a gente vai entrar um pouco mais na aula que vem, a pessoa tem que mergulhar com o corpo completamente descoberto, para que a água possa encostar no corpo inteiro, clomar, shenogea lesheta hamaim kuló. O corpo tem que encostar na superfície da água completamente, sem nenhum tipo de interrupção, shelo yeshum davar chotzetz, bem cola guf be'amayim, para que não tenha nenhuma interrupção entre o corpo e a água, ve'im tavlu bebigdehem, bediavad al talahem tvilah. Uma pessoa que mergulhou com as roupas do corpo, bediavad, quer dizer, não faça isso, não é o correto, não é o ideal, mas se a pessoa já fez isso, ele traz aqui que vale a mikve com uma única condição, mipnei shamayim baim baem, porque mesmo com as roupas, normalmente as roupas elas são um pouco soltas, então as águas penetram pela roupa e entram em contato com o corpo também. Vegama nidá kedinzé, diavad, mesmo uma mulher nidá, pediavad, poderia mergulhar até mesmo com roupas um pouco mais soltas. O muteret lebalá, ela estaria permitida bediavad, de novo, pós-factum, se fez da maneira não correta, mesmo assim estaria permitida. E a única condição é que essas roupas não estejam apertadas, justas demais no corpo, que aí não teria esse contato da água diretamente com o corpo. Então, quer dizer, para correr riscos, Deus nos livre, estamos falando aqui uma mulher que está nidá, uma mulher que está com essa impureza espiritual, que ela está da menstruação. E a mikve dela não valeu, além ela está tendo relacionamento com o marido num estado gravíssimo de impureza, para que correr riscos? Então, obviamente, lechatrila, o ideal, o correto, é a gente entrar na roupa sem absolutamente nenhum tipo de interrupção. Então, o ideal é a gente estar com o corpo completamente descoberto para poder fazer a mikve. Na aula que vem, vamos falar um pouquinho sobre o cabelo também. Aqui pode ter problema de nó no cabelo. Tudo isso o Sefer HaChinuch ele vai explicar para a gente. Então, a maioria das pessoas que tem obrigação de ir na mikve, o momento de ir na mikve é durante o dia, fora a mulher menstruada. E a yoledet, uma mulher que deu à luz, que precisa ir na mikve também, shetvilatam balayla, que elas vão mergulhar durante a noite, o balkeri tovel veoler mitchilat alayla ad aerev hashemesh. Uma pessoa também que teve uma emissão seminal, um homem que teve emissão de sêmen, ele também precisa mergulhar desde o início da noite até o pôr do sol do dia seguinte. Então, a gente já viu algumas novidades, Baruch Hashem, e a gente vai continuar na aula que vem falando aqui sobre os segredos aqui da mikve, Baruch Hashem, alguns detalhes que, óbvio, que hoje em dia a gente tem bastante coisa disso na prática também, principalmente em relação às halachot de nidá, da mulher menstruada, mas, de novo, o conceito da mikve é um conceito muito bonito, o conceito da purificação, da renovação. A gente pode mudar e a gente vai mudar e a gente vai consertar os nossos maus atos. Shavua Tov.